Salmo 136, Salmo de número 136. Nós vamos ler todos os versos do 1 ao 26 do Salmo 136. Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 136. Esse som estranho, hein, irmão? Deve ser alguma caixa com cabo aí, né? Ok. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero lembrar você que nós começamos as nossas meditações em Salmos, não é? O livro dos cânticos, os cânticos de louvores ao nosso Deus, não é? Começamos a ver o quanto é importante conhecermos esse livro mais profundamente. Nós não teremos a oportunidade de meditar em todos os salmos, mas faremos questão de meditar em salmos que representam os demais que nós não contemplaremos, tá? E é muito importante nós percebermos o quanto Deus usou seus servos durante a história deste mundo para que nós pudéssemos cultivar, sermos motivados por meio do relacionamento que esses servos tinham com o Senhor, a fim de que nós venhamos cultivar também este relacionamento pessoal com o nosso Deus. Lembre-se que esses cânticos são cânticos de louvores, cânticos que expressam um relacionamento de homens que viviam com o Senhor, expressavam a sua confiança em Deus. Então, é muito importante nós valorizarmos o nosso aprendizado em Salmos, a fim de que nós venhamos verdadeiramente cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Nós queremos ser uma igreja avivada pela intimidade com o nosso Senhor. Afinal, nós cremos que nós temos o Evangelho, e este Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Este Evangelho não consiste só de palavras, mas este Evangelho é, de fato, uma vida nova que Deus nos concede em Cristo Jesus. E Salmos nos ajuda a buscar essa intimidade com este Deus, a fim de que venhamos ter cada vez mais as bênçãos desta vida nova. Com isso em mente, que nós possamos ler o Salmo de número 136, acompanhe essa leitura na sua Bíblia, verifique se tem alguém ao seu lado que está sem a Bíblia e compartilhe essa leitura caso tenha. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Antes de eu continuar, sempre eu vou ler a primeira parte e os irmãos vão ler a segunda parte, tá bom? Para que nós possamos ter uma leitura mais dinâmica. Eu vou ler então mais uma vez a primeira parte do verso número 1 e assim vai ser sucessivamente. Eu leio a primeira parte e os irmãos sempre leem a parte que repete, tá bom? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite, aquele que matou os primogênitos do Egito, e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte, aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, feriu grandes reis
e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. E deu a terra deles como herança aos seus servos Israel. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus, que nós possamos verdadeiramente cultivar um relacionamento tal com o Senhor, a fim de cada dia experimentarmos este amor, o teu amor, o seu amor que dura para sempre, Deus. Que a tua palavra seja compreendida corretamente por nossas vidas, a fim de que nós venhamos vivê-la conforme aquilo que lhe agrada. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O que você geralmente costuma cantar? Não é? Especialmente quando você está feliz. Quais são os conteúdos, ou qual é o conteúdo, geralmente, da sua música, do seu cântico, quando você está feliz? Por que eu estou fazendo essa pergunta a você? Este povo, este salmo é fruto de um povo que estava reconhecendo este Deus. O Deus que merecia todo louvor, toda exaltação, por aquilo que Ele é, ou por quem Ele é, e por aquilo que Ele já havia feito em favor do seu povo. Salmos têm essas características, como nós temos aprendido. E o Salmo 136, especificamente, é um dos principais salmos, ou um dos principais hinos que o povo judeu adotou na sua história, especialmente por ser um salmo, por ser um hino que reflete muito aquele a quem o povo servia. Os salmos de número 135 e número 136 é considerado aquilo que nós chamamos do grande Halel. A palavra Halel é uma palavra que tem a inicial da palavra aleluia. Halel nos traz a noção de louvores. Aleluia, aleluia, tem a noção de louvar ao Senhor, louvores ao Senhor, tá? Então, Halel, Yah, ou seja, aleluia, louvores ao Senhor. Esse é considerado um hino, um dos principais hinos dentro dos Salmos, porque, de fato, ele demonstra quem era esse Deus a quem Israel servia. Nas cerimônias judaicas, especialmente nas cerimônias da Páscoa, este hino, ou este Salmo 136, que de certa forma é uma continuidade do 135, que eu convido você a ler também em sua casa, é uma exaltação a quem é Deus e os seus grandes feitos em favor do seu povo. E o povo tomou este salmo, este hino, como uma referência, e este hino era cantado nas principais celebrações, nas principais comemorações, festividades do povo judeu. E este povo, especialmente na Páscoa, no ápice da cerimônia, cantava este hino, cantava este salmo que exalta o amor de Deus, que exalta a bondade de Deus, que nos traz e nos motiva, nos traz a percepção e nos motiva a, de fato, a reconhecermos quem é esse Deus a quem servimos
e todas as grandes coisas que Ele tem feito em nosso favor. Quando nós encontramos este salmo, invariavelmente, nós somos impelidos, nós somos motivados a, de fato, cultivar um relacionamento de gratidão, de exaltação ao nosso Deus. Se você observar todo esse salmo, ele tem um padrão muito comum a outros salmos espalhados dentro do saltério. Além do Salmo 135, 136, que tem essa característica de hino, que não expressa um relacionamento a Deus, mas reconhece aquilo que Deus fez. Não fala a Deus, mas fala de Deus, dos feitos de Deus, da pessoa de Deus. Existem muitos outros salmos que têm essa característica. E esses salmos cumprem um grande propósito para o povo de Deus. Cumpriu um grande propósito para o povo do Antigo Testamento e serve para cumprir um grande propósito nas nossas vidas ainda hoje. Levar o povo de Deus a cultivar um relacionamento de exaltação ao Senhor. Levar o povo de Deus, nos levar a lembrar de todos os grandes feitos que o Senhor tem feito na história, tem realizado na história, em favor da sua glória e para a nossa salvação, para a nossa provisão. Quando nós nos deparamos com esse salmo, que não sabemos de fato quem o compôs, nós percebemos que o autor deste salmo estava de fato trazendo à memória este Deus com quem ele se relacionava. E quando a gente traz à memória este Deus com quem nós nos relacionamos, nós somos levados a viver uma vida cada vez mais dependente, humildes e reconhecendo, exaltando a pessoa do nosso Deus. Quase sempre, quando nós nos deparamos com os salmos, nós temos a primeira impressão de que nós podemos encontrar alguma da nossa situação respondida por aquele salmo. Isso acontece muito, não é verdade? Quando nós nos deparamos com salmos, nós já percebemos que nós nos identificamos muito com algumas orações, com alguns cânticos. E geralmente a gente pega os salmos como se fosse uma expressão nossa para as circunstâncias que estamos vivendo. Não há nada de errado nisso, desde que o nosso foco não seja só o atendimento ou a resposta das nossas aflições momentâneas, mas que nós primeiro tenhamos a exaltação a Deus. Todos os salmos nos chamam a exaltar a Deus. Até mesmo, como temos observado, os salmos de lamentos. Até mesmo os salmos onde o salmista abre o coração com Deus, mostra a sua dor, a sua dificuldade, o seu lamento, ainda assim nós encontramos expressões claras e nítidas de que este salmista está exaltando a Deus. E nós não podemos perder de vista. Salmos nos conduz a uma vida primeiramente de exaltação a Deus. E com esta vida que exalta o Senhor de coração, nós somos chamados, sim, a cultivar esse relacionamento e expressarmos a nossa necessidade, inclusive necessidades momentâneas. Como nós temos visto aqui nesse Salmo de número 136, nós temos visto o relato do relacionamento do homem com o seu Criador, com o Senhor, desde a criação até o momento que este povo sai do exílio. Se você ainda não conseguiu identificar onde este povo declara a sua necessidade de reconciliação com Deus após o exílio babilônico, hoje você vai perceber que no finalzinho deste salmo, Deus está dando oportunidade para o salmista trazer à memória a necessidade de reconciliação que todo ser humano tem com Deus, inclusive o povo de Israel. E para nós começarmos a entender melhor esse salmo e começarmos a aplicá-lo corretamente e de maneira mais pessoal e íntima no nosso dia a dia,
eu quero que você perceba que todo esse relato que o salmista faz, desde a criação até o momento de reconciliação com Deus, descreve o que nós chamamos de história da salvação. Este salmo é um resumo da história de salvação, a história da salvação, ou seja, a história de Deus intervindo em favor do seu povo, para salvar o seu povo, a fim de que seu nome seja glorificado. Desde a criação nós vemos Deus intervindo nessa história, na história deste mundo, para que o seu nome seja glorificado por meio dos cuidados com a sua criação. Então, irmãos, este salmo em específico é um salmo que vale a pena nós lermos e relermos e percebermos o quanto vale para nós, o quanto é precioso para nós nos lembrarmos de quem é o Deus a quem nós servimos e o que Ele tem feito em favor da sua criação, inclusive em nosso favor, até os dias de hoje. E quando nós somos chamados a exaltar e louvar o amor de Deus, amor este que se manifesta de várias formas, nós percebemos nesse salmo que nós temos dois grandes padrões de exaltação a Deus. Exaltamos a Deus quando nós reconhecemos quem Ele é. E exaltamos e louvamos a Deus quando reconhecemos o que Ele tem feito por nossas vidas. Os versos de número 1 e 3, o salmista abre o salmo louvando, exaltando a Deus por quem Ele é. Observe, olha que interessante. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Observe que esses três primeiros versos, que exaltam a bondade de Deus, que exalta e mostra que Ele é o Deus dos deuses, e que Ele é o Senhor dos senhores, não está atribuindo a uma atividade em específica de Deus em favor do seu povo, mas está mostrando para os demais leitores, os demais da congregação, de que este Deus a quem nós estamos cantando é o Deus que é bom acima de todas as coisas, é o Deus exclusivo que merece a nossa adoração. Quando nós vemos a palavrinha repetida, o seu amor dura para sempre, ou em outras versões, a sua misericórdia dura para sempre, essa palavrinha que o salmista está repetindo várias vezes e que a igreja fez questão de repetir, essa palavrinha tem a ver, sabe com o quê? Muito mais do que um sentimento, mas tem a ver com a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus em cumprir a sua aliança com o povo. O nosso Deus, e o salmista nos leva a reconhecer isso, é um Deus que merece confiança, porque Ele não abre mão do seu amor, da sua fidelidade, não abre mão da sua misericórdia, da sua compaixão, Ele não abre mão da sua aliança conosco. O Deus a quem o salmista está louvando e exaltando, o Deus de amor, este amor do qual o salmista está cantando, está louvando, é o amor do qual nós precisamos nos lembrar diariamente. Um amor que está ligado à aliança que Deus fez com o seu povo. Aliança essa que está firmada na sua fidelidade, na perfeição do seu caráter. Aliança essa que está firmada no caráter imutável de Deus. Irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, o que de fato nos traz estabilidade, como nós vimos no último salmo, no salmo do último domingo, e como nós somos lembrados mais uma vez nesse salmo, nós somos lembrados que nós temos um Deus que é fiel, e que Ele merece confiança, e que Ele pode cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Quando o salmista está repetindo essas palavras várias vezes, o seu amor dura para sempre, o salmista está inculcando,
o salmista está exaltando que a fidelidade de Deus dura para sempre. E porque esta fidelidade dura para sempre, nós estamos seguros. Nós podemos nos relacionar em segurança com o Senhor. Queridos, isso faz toda a diferença. Porque são nos momentos em que nós vivemos de instabilidades, que quando nós olhamos para este Deus constante e fiel, que nós somos motivados a prosseguir. Porque quando nós olhamos para as nossas oscilações, a primeira questão que nos traz e que nos vem à mente é um desânimo, um desejo de desistir. Quando nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas oscilações, nós muitas vezes nos colocamos na posição de desespero, na posição de frustração. Mas quando nós nos lembramos deste amor, dessa misericórdia, dessa compaixão que dura para sempre, que é a própria pessoa de Deus, a sua bondade, nós somos encorajados a prosseguir. Nós somos encorajados a olhar adiante. Recentemente o pastor tem compartilhado com os irmãos que nós temos estado muito próximo com algumas pessoas que têm passado momentos difíceis da vida. Oscilações duras da vida. Pessoas que recebem notícias que desconcertam todo o planejamento. Às vezes, tiram a toda a esperança nas circunstâncias. Eu não sei se você já recebeu uma notícia de uma doença terminal, que não há solução por cirurgia e não há o que fazer senão Deus. Esse tipo de salmo faz toda a diferença quando a gente passa a viver intimamente com esse Deus e a gente olha para este amor que dura para sempre. Porque é o que sustenta o ser humano nesses momentos críticos, os mais críticos da nossa existência aqui, que é a ameaça da morte, é que nós somos amparados pela segurança e pela estabilidade do nosso Deus. Cantar quando nós estamos felizes é muito fácil. Mas cantarmos, não só quando estamos felizes, mas cantarmos a nossa segurança neste Deus, a nossa estabilidade neste Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas, isso é que nos dá condições para mantermos uma vida e trocarmos para frente, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Irmãos, a igreja brasileira não sabe o que é perseguição. A igreja brasileira não sabe o que é adversidade. A igreja brasileira não sabe o que são os grandes desafios de viver com Cristo. Porque a igreja brasileira, ainda que tenha começado inicialmente com as pressões políticas e religiosas, rapidamente ela se mesclou à cultura brasileira e conseguiu cativar o povo brasileiro pelo jeitinho brasileiro, muitas vezes. E esta igreja da qual nós fazemos parte hoje é uma igreja acomodada. É uma igreja que está simplesmente olhando para o seu próprio umbigo. E por ser assim, muitas vezes, esses salmos acabam não tendo muita relevância, porque nós não sabemos, ou muitas vezes não percebemos, a necessidade de termos uma estabilidade no relacionamento com Deus. Ultimamente, quando a economia deu uma pequena oscilada, alguns já começam, realmente as coisas estão começando a ficar feias. Mas, pela compaixão de Deus, ainda a gente não sabe o que é ficar feio. Se a gente olha para o cenário mundial, a gente olha para a Síria, para perceber a vida que vivemos, se não é uma vida tranquila. Você já imaginou você dormir e se você acordar, não encontrar mais os seus filhos, porque eles estão debaixo de escombros, e você não consegue mais tirá-los, e quando se encontrá-los,
os encontram todos deformados, mortos. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quando você vai ao seu culto e você não volta mais para sua casa porque você foi queimado dentro da igreja junto com os seus irmãos e o seu pastor? Já parou para pensar o que é isso? Já parou para pensar nesses grandes desafios que o povo de Deus tem passado por este mundo, neste exato momento, e que muitas vezes nós não passamos, e por não passarmos, banalizamos a estabilidade na presença de Deus? Quando nós olhamos para o Salmo 136, irmãos, nós estamos olhando um salmista que está reconhecendo o mover de Deus, o cuidado de Deus, está louvando este Deus por tudo aquilo, desde os momentos bons até os momentos difíceis em que eles passaram, porque a estabilidade não está nos momentos, a estabilidade não está no momento só alegre, mas a estabilidade está no Senhor, que deve ser exaltado. Esses 3 primeiros versos são versos que exaltam um Deus que é fiel, ainda que as circunstâncias sejam diversas aos nossos olhos. O Deus dos deuses não significa que existem outros deuses. O Deus dos deuses significa exclusividade de adoração para o único e verdadeiro Deus. Os falsos deuses eram considerados como os deuses em contraposição ao único Deus verdadeiro. Era uma terra idólatra. O povo de Israel estava cercado pela idolatria. E por estar cercado à idolatria, muitas vezes considerava os falsos deuses como deuses. E o salmista está aqui chamando o povo, e hoje, por meio da palavra, apesar de vivermos numa época bem diferente, debaixo da nova aliança em Cristo, nós também somos chamados a perceber que só existe um Deus que merece ser reverenciado. E ainda que nós não tenhamos imagens, estátuas, esculturas de adoração, muitas vezes, sem percebermos, estamos num universo, estamos num ambiente de idolatria nas nossas vidas. Idolatramos muitas coisas sem percebermos. Muitas vezes temos idolatrado a estabilidade financeira dos nossos lares. Temos idolatrado a nossa vida como família, não que a família não deva ser prezada, mas temos idolatrado os nossos filhos, temos idolatrado um monte de questões que querem dividir a exclusividade da adoração ao nosso Deus. E quando o salmista está lembrando deste Deus que merece ser exaltado, louvado, por sua estabilidade, ele está nos chamando também a reconhecer, ele é o único Deus que merece ser exaltado. Não divida o seu coração com outra coisa qualquer. O salmista tinha como pano de fundo aquele ambiente dos povos vizinhos, que eram povos idólatras, que estavam contaminando o povo de Israel no decorrer da história. Ou que ameaçavam contaminar o povo de Israel no decorrer da história. Hoje, nós muitas vezes não temos isso tão claro como eles tinham naquela época. Baal não é tão visível nos nossos dias de hoje. Não é verdade? Os falsos deuses hoje não são tão palpáveis como naquela época. Mas quando nós somos chamados a louvar e exaltar a Deus, reconhecendo a sua exclusividade de adoração, nós precisamos olhar para os nossos dias e refletirmos. Senhor, de fato o Senhor é o único que merece ser exaltado. Mas eu tenho percebido que muitas vezes a minha vida, eu tenho dividido a minha adoração com outros elementos. Elementos do meu dia a dia que têm me chamado a adorar a eles e não ao Senhor. Muitas vezes nós estamos adorando aos padrões passageiros desta vida. É interessante como muitas vezes nós nos apercebemos, mas nós valorizamos coisas porque a cultura está tão já encrostada no nosso dia a dia, e nós não percebemos que essas coisas muitas vezes nos tiram a prioridade da adoração a Deus. As coisas materiais já ficou até comum nós percebermos e ouvirmos isso.
Mas tem muitas coisas sentimentais, afetivas hoje, que muitas vezes a gente passa desapercebido, que tem se tornado grandes deuses nos nossos dias. E se existe uma dessas coisas que está mais em alta, inclusive no meio evangélico, é a tal da autoestima. Se existe um grande Deus hoje, que é o Deus do próprio umbigo, esse Deus é a autoestima. Um conceito nada cristão, nada bíblico, e que nós temos trazido para dentro da igreja, como se a autoestima fosse um alvo maior do que a própria adoração a Deus. Quem disse que você precisa sentir-se bonita, bonito e bem, para que você possa se satisfazer nesta vida? Encontre isso na Bíblia, por favor, e me mostre. Só não vale aquele texto, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque nós falamos isso, vimos que isso é tirar o texto do contexto. A coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Percebam como nós somos envolvidos por uma cultura onde os baals da vida não estão tão concretos, mas muitas vezes nós dividimos a adoração exclusiva a Deus com modismos e com culturas que querem nos tirar essa exclusividade do louvor a Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivenci isso muito próximo. E eu vejo isso na vida da minha esposa, vejo isso na vida da minha mãe, da minha irmã, de muitas mulheres e de muitos homens também. De pessoas que entram em crise muitas vezes, quando não encontram uma roupa que ela gostaria de ter para estar vindo a um culto. Isso gera muitas vezes um desgaste dentro de casa. Não estou falando que minha esposa gera um desgaste comigo por causa de roupa, mas algumas vezes já vi a aflição dela por causa das pressões e por causa do nosso coração suscetível a essas pressões, por causa do quê? Do sentir-se bem, sentir-se bonita, bonito para ir para a igreja. Ainda que as mulheres lutem mais com isso e serem mais suscetíveis a essas pressões, o homem também, muitas vezes tem buscado, em outras questões, talvez não tanta moda, mas em outras questões, a dividir a sua adoração exclusiva a Deus. Eu também não quero que os irmãos entendam que a adoração exclusiva a Deus é só quando você vem ao culto no dia de domingo, não é isso que eu quero que os irmãos entendam. Mas eu quero que vocês percebam no dia a dia, como muitas vezes a nossa adoração exclusiva a Deus, ela é pressionada ou ela é inquietada por causa dos falsos deuses que estão nos envolvendo como igreja. Isso é muito importante, irmãos. O povo descrito, ou o povo do qual este salmo, de onde esse salmo saiu, era um povo que estava sendo chamado a adorar a Deus, a perceber quem era esse Deus que deveria ser exaltado e por que ele deveria ser exaltado, quais eram os seus grandes feitos. Quando nós percebemos Senhor dos Senhores, é aquele que de fato tem domínio sobre todas as coisas. É muito legal, irmãos, e de fato é muito motivante quando por meio da música nós podemos levantar as nossas mãos, ou nos ajoelhar, ou às vezes bater palma, e cantarmos essa nossa confiança, nossa esperança que nós temos em Deus, e falarmos que de fato Ele é Senhor dos Senhores. Como é bom como igreja juntos, cantando, não é? Numa única só voz, declararmos que de fato Ele é o Rei dos Reis. Isso é encorajador, não é? É diferente de cantar sozinho, é muito bom cantar sozinho. Eu que o digo, lá em casa eu fico cantando, eu e a Ana Letícia, como eu já falei, a gente fica cantando, lá os vizinhos devem pensar que a gente é meio doido, né? Mas é muito bom cantar sozinho também. Só que quando a gente está junto, isso é encorajador, né? Só que além deste ambiente, nós precisamos perceber a profundidade que é cantar Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus. Porque quando nós cantamos isso, nós sempre somos chamados à exclusividade da adoração a Ele. E quando eu percebo esse salmo,
que é um salmo que exalta a pessoa de Deus, os seus feitos, isso me constrange. Isso me chama a perceber o quanto a prioridade do meu relacionamento com Deus, de fato, pode ser cantado por minha vida. Isso deve chamar você também. O quanto desta exclusividade da adoração a Deus pode ser cantada por sua vida. Isso nos chama para esta maturidade no relacionamento com o Senhor. E aí nós começamos a perceber que quando nós somos levados a este amor, a esta fidelidade de Deus, e nos chama a uma adoração exclusiva, aí nós podemos valorizar com mais profundidade aquilo que Ele fez. Muitas vezes, nós somos ingratos. Sabe por que muitas vezes nós somos ingratos? Nós somos ingratos porque nós não temos uma exclusividade na adoração. Porque quanto mais nós somos exclusivos na adoração, mais os grandes feitos se tornam notórios na nossa vida. Quanto mais o nosso foco de vida está no Senhor, em exaltá-lo, mais os grandes feitos dele em nosso favor se tornam nítidos, se tornam perceptíveis. Quer ver? A fidelidade de Deus, ainda que tenha uma ressalva no exemplo, é como se fosse a noiva. A noiva que aguarda, espera o que do noivo? Fidelidade. Confia na fidelidade do noivo. A noiva que, para se entregar, deposita sua confiança no caráter do noivo. O povo de Deus é como se fosse esta noiva que deposita, que confia no caráter do noivo, que é o nosso Deus. E quanto mais a noiva confia no caráter, mais ela é agradecida, mais ela se sente preenchida pelos atos do noivo em seu favor. Por quê? Porque ela tem um relacionamento, um relacionamento que foi estabelecido na confiança. E a partir dessa confiança, há mais possibilidades, há mais vazão para que ela se satisfaça naquilo que o noivo faz em favor dela. Porque a questão crucial foi resolvida. A questão crucial foi sanada. A questão crucial foi preenchida. Porque um relacionamento, ele se estabelece, especialmente, uma aliança se estabelece o quê? Na confiança. E esta confiança, quando de fato é estabelecida, as bênçãos que estão ao redor dela podem ser desfrutadas de maneira plena. Agora, se a confiança, que é a base desta aliança, não está estabelecida, ou ela é comprometida pela insegurança, as bênçãos dessa aliança muitas vezes não são tão facilmente visualizadas, tão facilmente sentidas, tão facilmente percebidas. É por isso que eu e você, muitas vezes, temos a sensação de que, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus está baseado naquilo que Ele faz, não naquilo que Ele é. E o nosso termômetro espiritual, muitas vezes, está baseado nas circunstâncias. E quando eu falo nós, é nós mesmos. Porque nós somos muito suscetíveis às circunstâncias. E Deus está nos chamando a adorá-lo por quem Ele é. E é isso que vai nos dar a estabilidade para, independente das circunstâncias, cultivarmos um relacionamento aproveitando as bênçãos dEle. Estando seguros nas bênçãos dEle. Ainda que as circunstâncias sejam adversas. Estão entendendo, irmãos? O salmista está exaltando a Deus nos 3 primeiros versos. E isso dá a base para que ele possa, a partir dos outros versos, olhar para os feitos do seu Senhor, olhar para os feitos do noivo e aproveitar mais, cultivar mais gratidão, louvar de fato os feitos de Deus em seu favor.
Antes de passarmos então para os feitos de Deus, uma pergunta que eu e você podemos aprender com esse salmo. O quanto de fato a minha vida está caminhando para acima dos meus próprios interesses, exaltar a Deus. O quanto de fato eu estou focado, eu estou realmente cultivando um relacionamento de prioridades com o Senhor. Isso faz a diferença, irmãos. Isso deve nos motivar a cultivar um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor. Porque eu falo por mim. Tem coisas e tem áreas da minha vida que eu vejo que ainda se tornam crises, porque a adoração às vezes perde o foco para falsos deuses que estão me cercando. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o único Deus exclusivo, o Senhor dos senhores, aquele que requer exclusividade e de fato é aquele que merece estar no domínio das nossas vidas. O amor de Deus, irmãos, ele está baseado na sua bondade. E nós precisamos aprender a nos satisfazer nesta bondade. O amor de Deus, ele está destinado para as nossas necessidades, a fim de que a glória seja dada a Ele mesmo. E nós precisamos, de fato, antes de termos as nossas necessidades atendidas, nos satisfazermos na possibilidade e na nossa confiança de que Ele pode, de fato, suprir as nossas necessidades. E agora sim, os versos de número 4 em diante, o salmista ele começa a nos fazer, sabe o quê? A nos trazer a memória, e a trazer a memória do seu povo, os grandes feitos de Deus nessa história. E aí nós percebemos que o louvor, esta exaltação, essa adoração, dá a base para a gratidão. E aí nós percebemos que aquilo que o salmista começa a trazer à memória por meio da música, por meio do salmo, expressa tudo aquilo que ele tem no relacionamento de confiança com o Senhor. E a primeira questão que o salmista louva é pela criação. Olha os versos de número 4 a 9. Nós não vamos ler tudo agora não. Mas se você olhar os versos de número 4 a 9, está mostrando as grandes maravilhas do Senhor, os céus, tá? Está mostrando os grandes luminares, as estrelas, o sol, a lua, está mostrando o dia, não é? Está mostrando a noite, a criação. Será porque o salmista começa pela criação? Depois que ele estabelece o fundamento, depois que ele volta sua mente para a adoração exclusiva a Deus, ele começa a agradecer pela criação, sabe por quê? Porque é simples. A criação é a base da vida. Sem a vida, não há possibilidade de desfrutar as bênçãos de Deus atreladas à vida. Então, quando o salmista começa a agradecer pela criação, ele está colocando a base da vida. Vida esta que é a possibilidade que o homem tem para desfrutar todas as demais bênçãos atreladas a essa própria criação, a própria vida. O que significa isso? O salmista está reconhecendo que a vida, o fôlego que ele tem e toda a criação que dá suporte para as nossas vidas, o nosso ar, tá? O nosso alimento, isso é o mínimo que Deus nos concede e a base que Deus nos concede e deve ser considerado por nós, porque é a partir disso que nós podemos perceber as demais bênçãos que o Senhor pode nos oferecer e tem a nos oferecer. É interessante que esses dias, conversando com uma dessas pessoas que nós temos apoiado no momento difícil, a Maria Tereza, que nós temos colocado em oração. Ela quase partiu porque não conseguia se alimentar. O canal do alimento para o estômago estava interrompido.
passou dias e dias e não conseguia se alimentar, só na base do soro, e por pouquíssimos dias ela não partiu desta vida, porque lhe faltava o alimento. E são nessas coisas, nesses detalhes básicos da vida que a gente percebe o quanto o pão nosso de cada dia é importante. O quanto o alimento que faz parte da criação é importante. E aí, quando nós olhamos para a base da vida, como pensar em negócios, como pensar em instabilidade financeira, como pensar sendo que não consegue nem manter a vida. Todas as demais bênçãos desta vida só podem acontecer porque existe a própria vida. E é a criação o primeiro motivo de gratidão do salmista. Quando nós contemplamos os céus, a terra, os mares, é muito mais do que deve trazer muito mais do que uma emoção, mas deve mostrar o quanto de fato Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Para quê? Para viver. E a fim desta vida, nós temos condições de experimentarmos as demais bênçãos que nós vamos começar a ver no restante dos salmos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com as coisas do nosso dia, que nós nos esquecemos daquilo que é o mais trivial, que é a própria vida que Deus nos concede. Que é a própria circunstância para que a vida aconteça. O próprio ar que nós respiramos. O sol que nos aquece. E aí, eu paro para pensar muitas vezes como a gente é reclamão e como eu sou reclamão. Se está fazendo muito sol, a gente reclama que está muito quente. Se está chovendo muito, a gente reclama que está chovendo muito. Se está fazendo frio, a gente reclama que está frio. Só que aí, a gente é chamado a ter uma vida de percepção. O frio, o sol, o calor, não é? A chuva, tudo são condições para que a vida possa continuar sendo estabelecida. Se tiver só frio, a condição de vida vai ser reduzida. Se tiver só calor, a condição vai ser reduzida. Se tiver só chuva, a condição vai ser reduzida. Se tiver só seca, a condição é reduzida. É só aproximarmos do sertão brasileiro. Não precisamos ir muito longe. A gente vê o quanto a seca maltrata, porque tira as condições da vida. E se não consegue cultivar, não se consegue alimentar. E se não se consegue alimentar, não se consegue viver naquele local. É impressionante como nós, nesses pequenos detalhes, nesses salmos aqui, nós somos levados a valorizar mais a vida, as condições para a vida que Deus tem nos ofertado. Ainda que nós saibamos que esta vida aqui não resume tudo aquilo que Deus pode nos dar, como nós somos gratos a Deus por ter nos dado essas condições para vivermos aqui enquanto aguardamos a esperança dele, da sua volta. E aí ele continua mostrando que além da criação, inclusive exaltada pelo próprio apóstolo Paulo lá em Atos 17, que depois você pode pegar e complementar esse trechinho do versos 4 e 9, além dessa criação exaltada pelo salmista e exaltada em outras passagens da Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo no capítulo 17 de Atos, deste Deus que sustenta toda a criação, o salmista, a partir do verso de número 10, ele começa então a chamar o povo para ser grato, para louvar a Deus pela liberdade que ele deu para o seu povo. Olha que interessante, a partir do verso de número 10, o salmista começa então a trazer à memória os grandes feitos, a grande liberdade que Deus estava concedendo para o povo de Israel. Olha aqui, matou os primogênitos do Egito. Estava fazendo menção ao quê, irmãos? Ao êxodo, à libertação da escravidão do Egito. Da mesma forma, quando nós percebemos o verso número 11, tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte, dividiu o mar vermelho,
fez Israel atravessá-lo, lançou o faraó e o seu exército no Mar Vermelho. A escravidão da qual Israel experimentava no Egito, nós precisamos perceber que dentro do plano de Deus de condução deste mundo, era uma representação para aquilo que o próprio Deus em Jesus Cristo faria pela humanidade, não politicamente somente, mas especialmente no relacionamento de reconciliação com Ele através da liberdade do pecado. Ainda que o salmista tivesse em mente exatamente os episódios de libertação política que o povo de Israel teve do Egito, é muito fácil nós percebermos no decorrer da história da humanidade e da história revelada de Deus, até chegar ao Novo Testamento, que Deus estava mostrando que a libertação política é apenas um pequeno passo para aquilo que Ele quer fazer muito maior na vida do ser humano, que não é a escravidão política, mas a escravidão espiritual. Isso não é forçar o texto não, irmãos. Porque a própria Páscoa que começou lá no Êxodo, representou o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a primeira Páscoa, da qual foi celebrada, ou pela qual os judeus, os hebreus celebraram, participaram, esta Páscoa que o salmista está lembrando e está agradecendo a Deus. Deus, o Senhor nos livrou das amarras do Egito. E ainda que o salmista não tivesse toda a percepção daquilo que Deus ainda faria na história por meio de Jesus Cristo, ele tinha algo muito claro. O meu Deus é capaz de me livrar da escravidão. O meu Deus é capaz de me livrar daquilo que me impede de adorá-lo. Qual que era o convite que Moisés fez a Faraó? Qual era o convite que Deus orientou Moisés a fazer a Faraó? Liberte meu povo para que ele possa me adorar no deserto. Sabe o que está por trás disso? O ambiente de idolatria, o ambiente da opressão da idolatria egípcia, estava servindo de quê? De empecilho para que o povo de Israel pudesse ter a sua adoração exclusiva a Deus. O povo do Egito estava aprisionado pela cultura. O povo hebreu no Egito estava aprisionado pela cultura idólatra. E Deus não estava olhando só para a aflição política e econômica daquele povo, mas estava vendo a aflição e a necessidade espiritual do seu povo. Tanto que Deus tinha um zelo tão grande pela necessidade espiritual do seu povo. Sabe o que Deus fez quando o povo saiu do Egito? Começou a trazer as escrituras. Foi a partir da saída do povo do Egito que Deus começou a trazer as tábuas da lei. E a partir das tábuas da lei, os livros proféticos. E a partir dos livros proféticos, o restante das escrituras sagradas. Sabe para quê? Para orientar o seu povo e suprir as suas necessidades espirituais. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para o salmista agradecendo a Deus pela liberdade que Ele deu a Israel, aplicando para os nossos dias, aplicando para aquilo que o Cordeiro da Páscoa do Egito queria representar, aplicando para essa liberdade do Egito, para o livramento das mãos do faraó, hoje, como povo de Deus, nós podemos agradecer a Deus e precisamos, isto é vital para a vida do crente, olhar para a liberdade espiritual que Deus nos deu em Cristo Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Hoje de manhã, na escola dominical, nós nos lembramos disso. Nós não ganhamos o favor de Deus porque nós lemos mais a Bíblia do que o outro, porque nós vemos a escola dominical, no culto da noite. Nós não ganhamos o favor de Deus pelas coisas que nós fazemos. Se fazemos alguma coisa é porque um dia já ganhamos o favor de Deus e nos deu condições para fazermos essas coisas.
quando nós agradecemos pela liberdade que nós temos no relacionamento com Deus em Cristo Jesus, quando nós somos chamados a agradecer por esses grandes feitos que Deus nos trouxe em Cristo Jesus e fez por nós em Cristo Jesus, para essa liberdade que Ele nos deu no relacionamento com Ele em Cristo Jesus, quando nós celebramos a ceia, louvando a Deus pela liberdade que Ele nos deu em Cristo Jesus, nós estamos cultivando a dependência que nós temos dEle. Se a criação é a base para a vida, a liberdade da escravidão é a base para o relacionamento pessoal com Deus. Eu vou repetir. Se a criação é louvada porque ela é a base da vida, a liberdade da escravidão, ela é louvada porque ela é a base para o relacionamento pessoal com Deus. O Egito estava sufocando a nação de Israel no relacionamento pessoal com o seu Senhor. O que nos sufoca, que nos tira da adoração e do relacionamento pessoal com o Senhor hoje? É o Egito? É o pecado. E nós já tivemos o pecado liberto de uma vez por todas em Cristo Jesus. E Ele nos deu a base, não só para a vida terrena, mas a base para um relacionamento pessoal com Ele. Os versos que se seguem baseiam-se ou estão fundamentados justamente nesses dois grandes pilares. A própria vida, que deve ser agradecida, e a própria liberdade, que deve ser louvada. E aí, quando nós chegamos, estamos caminhando já para o final, quando nós chegamos no verso de número 16, nós percebemos que além da criação e além da liberdade, o salmista louva a Deus por quê, gente? O que o salmista está louvando a Deus dos versos 16 a 22? O salmista está louvando a Deus, sabe por quê? Pela condução do povo no período do deserto até a terra prometida. Está louvando a Deus pelo cuidado dele na condução do seu povo, pela provisão dele na condução do seu povo. Irmãos, nós só vamos vencer os nossos vícios quando nós percebermos que Deus já nos deu todos os recursos para superarmos os pecados que estão por trás dele. E não só nos deu os recursos, como Ele nos conduz, Ele nos dá o caminho para superarmos o pecado. O povo de Israel estava cantando aqui, o salmista estava cantando a condução de Deus para que pudesse cumprir as suas promessas na vida do seu povo até chegar à terra prometida. Quando nós vemos esses reis que foram caindo, nós estamos vendo o salmista reconhecendo: o Senhor foi abrindo as portas. O Senhor foi nos dando condições de vencer as batalhas. O Senhor foi nos suprindo e cumprindo as suas promessas em nossas vidas. Aí, hoje, nós somos motivados a viver, sabe de que forma? A confiar não só nessa liberdade, mas no cuidado de Deus com as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, isso nos traz a apropriação dos recursos que Deus tem nos dado para superar aquilo que tem nos escravizado, aquilo que tem nos amedrontado, aquilo que muitas vezes tem nos assediado para desviar o nosso foco. Vício é um deles. Vício tem sustentado pelos nossos pecados. E os nossos vícios, seja em qual área for, é um bom exemplo que nós podemos contar com a liberdade que recebemos em Cristo Jesus e podemos contar com a provisão e com o cuidado de Deus para superarmos. E qual é a provisão que Deus nos dá para superar os nossos pecados e aquilo especialmente que tem nos tirado o foco da adoração exclusiva? O Espírito de Deus. Irmãos, assim como Deus foi conduzindo o seu povo para cumprir a sua vontade, hoje Deus
nos conduz como igreja para cumprir a vontade dele também. Agora, nós estamos fazendo jus a esta liberdade e a este cuidado? Nós estamos recorrendo a esta provisão que Deus tem nos dado? Vamos ser práticos. Nós temos recorrido à dependência de Deus para que nós possamos simplesmente conduzir a nossa vida de maneira mais confiante. Quer ver? O seu trabalho, você acha que vem de onde? Simplesmente do seu esforço pessoal? Talvez na sua cabeça você sabe que Deus está por trás, mas você tem vivido como se Deus realmente estivesse por trás? Não estamos falando nem de vencer a vida espiritual, ou seja, superar pecados, que é o alvo maior do cristão, mas para lidar com suas questões diárias. Quem tem cuidado de você? Na hora que a gente tem passado pelos momentos de aflição, e eu quero louvar a Deus junto com os irmãos, que parece que a situação que o pastor teve, junto a consorciadora, a empresa de consórcio que estava me lesando, parece que está caminhando para uma resolução. De início deu vontade de fazer do meu jeito, dar chilique, compartilhei com alguns irmãos, mas sabe quem vai resolver a situação? É Deus. Coisas do nosso dia, práticas, é Deus que resolve. Nós fazemos aquilo que compete a nós. Mas quem de fato vai dar a solução é Deus. Se nas coisas triviais é Deus que dá a provisão e o cuidado, por que naquilo que é a prioridade, que é a questão espiritual, muitas vezes nós não recorremos a Ele? Nós não temos confiado, será no cuidado de Deus, para que nós possamos superar alguns dos nossos pecados, algumas das nossas desmotivações, algumas das nossas barreiras para crescermos espiritualmente? Aqui o salmista estava louvando a Deus, porque Deus estava abrindo as portas para cumprir a vontade dEle em favor do seu povo. E Deus quer que nós nos santifiquemos, Deus quer que nós nos amadureçamos, Deus quer que nós vivamos cada vez mais dependente dEle, Deus quer que nós oremos mais, que nós cultivemos uma vida cada vez mais íntima com Ele, e Ele está nos dando recursos. E quando nós louvamos a Ele por isso, é porque nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo isso, e nós estamos experimentando isso. Se isso não tem feito parte da nossa oração diária, não como uma reza, mas como algo fruto do nosso cultivo pessoal com Deus, isso está evidenciando que provavelmente nós não estamos recorrendo ao cuidado que Deus nos deu para viver a vontade dEle como igreja, como povo de Deus. Mas nós podemos louvar, porque Deus nos deu esse recurso, e nós queremos então desfrutar desses recursos, a fim de cada vez mais venhamos louvar a Deus por esses recursos que têm se tornado práticos e permanentes em nossas vidas. E para finalizar, irmãos, dependendo deste bom pastor, este bom pastor que nos guia no deserto, o salmista termina os versos 23 até a parte final, o 26. Ele traz à memória a reconciliação que Deus trouxe para o seu povo. Esses 3 últimos versos têm evidências claras de que provavelmente tem evidências claras e confiantes de que este salmo foi escrito no período do pós-exílio, quando o povo de Israel havia sido escravizado pela Babilônia por causa dos seus pecados, e Deus estava livrando este povo da Babilônia. E o salmista que agradece a Deus pela reconciliação, aquele que lembrou de nós quando fomos humilhados, aquele que nos livrou dos nossos adversários, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Ou seja, o salmista estava reconhecendo que aquele que manteve-se fiel à sua aliança estava de braços abertos, reconciliando o seu povo por causa da fidelidade dele.
E por causa dessa reconciliação estava dando possibilidade para que o seu povo pudesse novamente olhar para as bênçãos dele, inclusive para a bênção da criação, para a bênção da liberdade, para a bênção do cuidado. Hoje Deus, em Cristo Jesus, já nos deu essa liberdade, tem nos dado este cuidado. E nós, muitas vezes, temos andado como o antigo Israel, dando cabeçada em nossos pecados, vivendo, muitas vezes, sofrendo consequências da nossa omissão, da nossa covardia, da nossa negligência. Mas Deus nos dá a condição de sermos restaurados, avivados, a fim de que nós tenhamos condições de novo, de olhar, valorizar o nosso relacionamento pessoal com Ele, a nossa liberdade com Ele, as bênçãos desse relacionamento com Ele, a fim de nós vivermos como povo dEle de maneira cada vez mais plena, visível, impactando este mundo. Irmãos, a ilustração da história do povo de Israel, de certa forma, é a história do povo de Deus do Novo Testamento. A grande diferença é que nós já recebemos a revelação completa em Cristo Jesus. Eles ainda não tinham isso. E nós podemos experimentar assim a liberdade e precisamos louvar Deus. Podemos sim experimentar a condução de Deus, o cuidado que Deus nos dá para superar os nossos desafios, especialmente a nossa luta contra o pecado. E precisamos louvar a Deus por isso. Precisamos, irmãos, valorizar a restauração que Deus nos deu em Cristo Jesus. Deus não é Satanás para que possa nos acusar. Deus é o nosso Senhor fiel. Ele é fiel à aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus. E Ele nos deu condições de, naquilo que nós estamos sendo omissos, negligentes, de restaurar o nosso ânimo no relacionamento com Ele, a fim de que nós venhamos desfrutar e viver as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas como povo dEle. Irmãos, Salmo 136 é um salmo que nos leva a, de fato, cultivar uma vida de intimidade com o Senhor, olhando para quem Ele é e para todas as coisas que Ele já fez e ainda continua fazendo em nosso favor. Irmãos, acompanhe as pregações pelas lições semanais que estão disponíveis na internet. Se você não tem tido acesso, porque você não tem acesso à internet, a esse tipo de tecnologia, compartilhe a sua necessidade com os irmãos que têm tido esse acesso. É muito importante, irmãos, durante a semana a gente recorrer a essas lições, estudarmos, meditarmos e aplicarmos em nossas vidas. Eu estou aprendendo tanto com Salmos, a cultivar uma vida realmente de dependência do Senhor. Deus tem me desafiado tanto a realmente cultivar essa vida de alegria, apesar das circunstâncias. E eu acredito que isso vai fortificar muito a nossa vida como igreja. Vai nos ajudar a ter uma vida mais íntima com o Senhor. Nós estamos precisando disso nos nossos dias, irmãos. Leve isso com muito apreço, com muito zelo, com muita seriedade. Estude as lições durante a semana, esteja orando. Se você não entendeu, pergunte para o pastor, pergunte para os nossos irmãos que estão conduzindo os pequenos grupos. Se eles não souberem responder, eu tenho certeza que eles vão procurar. Pastor, os irmãos lá fizeram uma pergunta que eu não soube responder. O pastor pode me ajudar? Pequenos grupos está servindo para isso, irmãos, para nos fortificar na nossa comunhão uns com os outros e, acima de tudo, com o Senhor. Tá bom? Então vamos aproveitar esses momentos de meditação na palavra para amadurecermos nosso relacionamento com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Chegamos ao final do nosso culto. Senhor, nós queremos te agradecer por esta possibilidade que o Senhor nos abriu em Cristo Jesus, de termos uma vida livre do pecado,
uma vida suprida pelo Senhor para combatermos, ó Deus, o pecado em nossas vidas e desfrutarmos dessa reconciliação que o Senhor já nos deu por meio do seu Filho. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim como o salmista, que ainda não tinha toda a revelação completa a respeito da sua obra salvadora, pôde louvar o Senhor pelos seus grandes feitos, ainda mais nós hoje, como tua igreja, que temos toda a sua revelação exposta, Deus. Que nós de fato possamos valorizar desde o pequeno, do mínimo que o Senhor tem nos dado, que é esta vida, a todas as outras bênçãos que estão atreladas a essa vida, e a maior dessas bênçãos que é a nova vida em Cristo Jesus. Ó Deus, que como igreja, nós possamos verdadeiramente ter um louvor cada vez mais constante, e que esse louvor seja reflexo de corações que dependem diariamente do Senhor. Cumpra isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, das nossas famílias, Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.